Psicóloga, como tornar seus estudos do dia a dia mais leves, mais simples, mais direcionados para melhorar seus atendimentos no consultório, com seus atendimentos, seus pacientes, independentemente da complexidade desses atendimentos. Olá, gente! Vamos criar soluções práticas para que a gente possa, no dia a dia, tornar a nossa profissão mais leve? Essa é a proposta das nossas lives pré-lançamento, pré-workshop, né? Nosso workshop que a gente também vai lançar o nosso curso novamente, né? Abertura, matrículas para quem quiser também entrar. Mas esse workshop tem uma coisa muito especial. Mesmo quem não quer entrar no curso, né? Esse workshop ele traz conteúdos de verdade, realmente. Conteúdos para você que é psicólogo, que realmente quer se organizar na sua prática, quer ter mais leveza, mais segurança, quer entender de fato como é que faz para atender, o que eu faço na prática, como eu desenvolvo um tratamento, o que eu preciso saber para me assegurar uma profissão, né, uma prática clínica correta na maior demanda da psicologia, que é a depressão. A gente vai falar de todos os transtornos depressivos, você vai entender dentro das complexidades que essa demanda traz, como é que um psicólogo se organiza para trabalhar. E essa organização que vocês vão aprender no nosso workshop, que vai ser dia 24 agora, semana que vem, né? Nosso workshop vai começar segunda-feira que vem, ele vai falar sobre um método que vai organizar você dentro das diversos serviços e intervenções e técnicas do psicólogo clínico, tudo dentro da ética do nosso Conselho Federal de Psicologia, o que é melhor, né, para que você possa realmente ter resultados nesses atendimentos, não fique se sentindo que não sabe o que está fazendo ali dentro, né, para que você saia dessa postura de recém-formado. Às vezes, quando a gente sai da faculdade, a gente fica por um bom tempo nessa postura ainda meio confusa do que fazer. Gente, isso é muito natural, porque a gente realmente não aprendeu na faculdade a alinhar a teoria com a prática. Então, isso é um exercício que o psicólogo vai fazendo por muito tempo. E o nosso workshop tem o objetivo de clarear. Essa live de hoje é a 6ª live de uma série de lives que eu estou fazendo que antecedem esse nosso evento, né, que vai começar segunda-feira. Nosso evento que vai ensinar todo o passo a passo para vocês. Mas aqui nessas lives, né, estamos fazendo já a 6ª live, um total de 10 lives, para que a gente possa ir já refletindo, já esquentando os motores, digamos assim, para o nosso workshop. Então, eu estou trazendo temas aqui que já podem trazer um clareamento mesmo, uma clareza de questões nossas do dia a dia, né? Nós, psicólogos clínicos, que estamos ali atendendo nossos pacientes. Então, a gente vai, né, tentando clarear algumas questões que podem parecer confusas, né, na nossa área, no dia a dia, né? Então, a gente aqui já está desmistificando mitos, tirando coisas que não fazem parte da nossa área, entendendo melhor o nosso lugar como psicólogos clínicos, né? E para que a gente possa chegar no workshop muito mais, com muito mais clareza, né? Para a gente poder botar em prática cada passo do nosso tratamento. Olá, gente, bom dia. Boa tarde, né? 12:30, nós estamos aqui. Quem não acompanhou as outras lives, elas estão salvas aqui no Instagram. E para quem preferir, eu também baixei elas lá no canal do YouTube, tá? Então, quem quiser, tem o link aqui na bio, tá? Você vai lá no meu perfil, clica, tem um link que pode te levar lá também para o nosso canal. Quem chegar lá também se inscreve, curte, compartilha, né? Pra gente também... Lá também eu tenho vídeos toda semana, tá? Pra vocês. E claro, né, a gente de vez em quando faz algumas aulas especiais também, né, do nosso curso lá também, para quem quer conhecer um pouco mais lá dentro. Então fiquem ligados também no canal do YouTube, tá bom? Então, gente, o tema de hoje é o tema como trazer leveza para o estudo do dia a dia, né? Leveza, direção, direcionamento, saber o que eu tenho que estudar, né, nesse imensidão de coisas que a gente tem que estudar no dia a dia da nossa profissão, para que a gente possa se tornar um profissional clínico mais crescendo a cada dia de uma forma organizada, né? Então, vamos lá.
Eu selecionei aqui, gente, alguns problemas que eu acho que eu queria que vocês refletissem bem. Quem é que já está atendendo aqui? Quem de vocês já atende clinicamente, né? Vocês que são estudantes de psicologia são bem-vindos também, tá? Só para clarear, que nesse período de workshop, né? Sempre de lançamento de curso, de workshop, sempre vem muitas pessoas que não são psicólogos, né? Graduados e não são estudantes de psicologia graduando. São pessoas de outras áreas, são terapeutas, são pessoas de outras áreas da saúde ou da educação, né? Só para explicar aqui, gente, não é uma exclusão de vocês por nenhuma questão contra vocês, muito pelo contrário, né? A profissão de vocês é muito, muito importante para multidisciplinar, né? De trabalho multidisciplinar com a nossa. Mas o Depressão 360 ele é focado mesmo na profissão privativa do psicólogo clínico, tá? Então o profissional de psicologia que ele é ali tem ideia a sua fiscalização do CFP, ele paga o seu CRP, ele trabalha dentro de uma profissão regulamentada, né? Tem sua regulamentação. Então é dentro desse profissional, tá? Então por isso que esse workshop é só para psicólogos, tá? Pode ser que um dia o Depressão 360 abra um pouco mais, também de repente para outros profissionais da saúde, né? Mas é uma outra linguagem, é um outro objetivo, né? Um outro direcionamento. Ou de repente para familiares, pessoas com depressão, né? Mas hoje é apenas para psicólogos e estudantes de psicologia graduando numa universidade. Vão se formar, né? Então vão virar psicólogos clínicos também, tá bom? Mas se vocês estiverem na nossa lista, quem sabe a gente também abre para vocês no futuro um evento que seja mais apropriado para a profissão de vocês, né? Para a profissão que não é privativa nossa. Então, gente, quando a gente fala de nossas problemáticas clínicas, nós psicólogos, eu quero muito que você que está aqui, psicólogo, estudante de psicologia, faça essa reflexão, principalmente você que já é psicólogo formado, né? A gente recebe muita complexidade, né? Tanto de demandas complexas. Eu recebi esses dias uma pergunta de uma colega falando sobre um caso que ela está atendendo, que ela começou a atender, que ela está muito confusa, porque é um caso de uma pessoa com muitas demandas complexas. Aí ela trouxe ali, ela falou, olha, só o diagnóstico dela parece que tem transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade borderline, ou seja, tem uma série de coisas ali, de confusões, de problemáticas do dia a dia que ela passa, de comportamentos, né, autolesivos, de várias coisas que ela não está sabendo como organizar isso. E aí ela fica muito confusa, ela não sabe nem o que buscar. E isso é uma realidade, muitas vezes, do psicólogo clínico, porque realmente a nossa profissão é uma profissão complexa, não é uma profissão de algo simples, né? Então, por isso que os alunos lá, inclusive até respondi ela lá no grupo, os alunos lá, eles têm a opção tanto de seguir a ordem dos atendimentos, que tem alunos que chegam muito jovens, muito novos, não deu tempo de ver o curso ainda, mas também pode trazer para estudo de caso, né? Agora, além disso, gente, a gente tem que saber diferenciar uma coisa. Uma das coisas que acontecem com a gente também. Existem muitas coisas no mercado pra gente. Existe muito curso, existe muitos livros, existe muitas abordagens teóricas, existe muita coisa pra gente estudar. E a gente sai da faculdade interessado em estudar, a gente quer fazer nossas especializações, né, nossas pós-graduações, a gente quer comprar cursos, a gente quer sair por aí estudando. Isso é maravilhoso. Só que muitas vezes, quando a gente já está no campo de batalha atendendo, isso não otimiza, não traz a segurança que a gente precisa para a nossa prática, né? Traz mais uma confusão do que, ou perda de tempo muitas vezes, né? Estudo nunca é perda de tempo, né? Mas para prática, naquele momento, às vezes né? Então, sempre é útil porque digamos, conteúdo para dentro da gente, né? Isso é sempre útil. Mas às vezes a gente está precisando de coisas concretas, eu quero entender na prática, né? E os nossos estudos às vezes não estão trazendo porque não estão sendo direcionados de forma correta.
E aí eu quero fazer uma analogia com vocês da nossa faculdade, da nossa prática clínica. Eu quero muito fazer esse link para a gente entender como a gente vai estudar de forma correta, de forma leve, que pode mudar completamente a sua relação com os seus estudos, né, pós-faculdade, e o alinhamento desses estudos para a sua prática. Vamos lá. Me sinto perdida com tanto material, sempre fico em dúvida em qual estudar. É assim que a gente fica mesmo. É uma realidade mesmo, Alcione. É exatamente assim que a gente fica. Mas vamos lá, gente. Deixa eu ver, a Soraya aqui que falou também. Soraya, a sua resposta tá lá no nosso grupo de supervisão, tá? Vai lá no grupo de supervisão que eu dei uma resposta lá pra você. Direcionei você lá dentro, tá? No seu caso. Olha só o que eu separei aqui pra gente ter essa noção. Separei aqui algumas coisas que fazem parte do estudo das faculdades, das nossas grades, né? Tem variações, mas basicamente, olha o que a gente estuda na faculdade. A gente estuda teorias e sistemas psicológicos, métodos científicos, sociologia, antropologia, filosofia. A gente estuda anatomia aplicada, neuroanatomia, psicopatologia, fundamentos gerais de experimentações na psicologia, desenvolvimento humano, psicologia da personalidade, todos os aspectos relacionados à produção científica, né, dentro da psicologia, estatística. A gente estuda fisiologia, a gente estuda, cadê que mais? As teorias diversas, né? Todas as teorias comportamentais, desde quando elas surgiram, a psicanalítica, desde quando elas surgiram, né? Sistêmicas, processos grupais. O que mais, gente? Vão lembrando aí tudo que a gente estuda. A gente estuda também normas técnicas, todos os nossos conceitos do Conselho Federal de Psicologia, a gente também estuda ali, né? Os atuais e os que são fixos, né? Estão ali também, os que vão sempre mudando, né? Porque se atualiza. A gente estuda sobre, né, pesquisa, já falei aqui, psicopatologia, né? Então a gente vai estudar todas as raízes da psicopatologia. A gente vai estudar todas as áreas, né? A gente vai falar um pouco sobre psicologia escolar, psicologia hospitalar, psicologia social, todas as áreas, né? Organizacional, várias áreas aí da psicologia clínica, todos os conceitos, como elas surgiram, a história da psicologia. A gente estuda ali técnicas, né? De várias delas. A gente estuda sobre testes, né? Aplicação de testes, né, sobre avaliação, psicologia jurídica. A gente estuda bastante sobre psicologia jurídica, né, toda a parte de avaliação, documentos psicológicos. Só que vocês entendem que a gente estuda todas essas coisas, mas a gente não tem um direcionamento prático, né? Então a gente tem um entendimento da raiz de tudo isso, né? Todo o aspecto teórico, né? Os transtornos, né? Psicopatologia, aqui ó, o pessoal lembrando aqui, né? Tudo que a gente estuda, organizacional, escolar, ou seja, as teorias de desenvolvimento, teoria da linguagem, teoria da, né, motivação e emoção, todos os aspectos raízes, da base desses conhecimentos, epistemologia, né, da psicologia. Então a gente estuda muita filosofia também, vários teóricos da filosofia, né, da psicologia existencial. Ou seja, a gente vai estudar ali diversas questões teóricas, né, de diversas áreas do ser humano, né, para que a gente possa entender o ser humano no mais amplo aspecto que a ciência pôde entender sobre esse ser humano, né, da sua área mental, né, neuroanatomia, neuropsicologia, né, tudo que a gente puder entender sobre o desenvolvimento desse ser, né, psicológico, a gente entende ali na sua base de conhecimento,
né? Desde que surgiu até o desenvolvimento, até aquele momento que a gente está ali. Só que isso não traz um alinhamento para a nossa prática. Não traz esse alinhamento que a gente precisa. Aí isso deveria acontecer nos nossos estágios supervisionados, né? Mas o que acontece? Nós temos uma gama de serviços na psicologia clínica e a gente foca em um dos serviços, que é o serviço de psicoterapia. Só que mesmo assim, né, a gente escolhe né, a gente já até comentou isso aqui em algumas lives, a gente escolhe uma abordagem, né, para que a gente possa receber pessoas, né, alguns pacientes também, para a gente começar a ter uma lógica clínica ali, né? Só que a gente não está conseguindo ainda alinhar todo esse conhecimento teórico que a gente teve em vários aspectos, vários serviços, várias intervenções, tudo que a gente viu ali na faculdade, nesses últimos períodos ali só na psicoterapia. Então a gente foca só na psicoterapia, nessa abordagem que a gente escolheu, né? E a gente começa a entender, estudar ali, atender, mas de forma precária, porque a gente não está conseguindo alinhar as normas técnicas, né? Na verdade, a própria faculdade se encarrega, né, em aplicar normas técnicas do Conselho Federal de Psicologia ali, por conta da supervisão que ela dá, né? Então a gente fica meio de fora protegido, né? Então a gente fica meio atendendo, né, exposto ali ao atendimento, mas ao mesmo tempo protegido de todas os arcabouços de problema que podem surgir e que a gente como profissional tem que aprender a lidar, tem que saber como fazer, né? E a gente fica ali protegido mais para estudar, mais para poder passar, né, no semestre. Então, e fora que a gente também tem pouco tempo ali, né? A gente não atende tantas pessoas ali no estágio supervisionado, a gente, né? E então a gente sai dali agora para a vida real, né? Para a vida real, e aí a gente começa a ficar, né? O que eu faço? Eu tenho que pegar a experiência. A primeira coisa que a gente pensa, né? Tem que pegar experiência, né? Então a gente começa a atender. Só que a gente começa a atender com uma lógica muito crua do que a gente viu ali um pouquinho na faculdade, né, na prática, né, um pouquinho na psicoterapia. Só que aí chegam familiares, e chegam pessoas com ideação suicida, e chegam pessoas com... E a gente fica, meu Deus, eu tenho que começar a procurar coisas para estudar. E a gente sai se enfiando em curso, e compra livro, e vai tudo que sai na nossa cabeça, que aparece na nossa frente agora, então, né, na internet aparece na nossa frente, né? Tudo que aparece na nossa frente, a gente sai entrando, comprando, assistindo, coisa de graça, paga, e a gente sai pegando, é o material disso, material daquilo, e a gente junta material. Junta curso. A gente entra nessas plataformas, né, a Hotmart, a Eduz, né, essas plataformas, né, importantes onde ficam hospedados os cursos online. A gente está cheio de cursos ali e muitas vezes a gente não consegue administrar esses cursos todos. E às vezes são cursos muito bons e a pessoa não consegue administrar esses conteúdos todos, não sabe onde aplicar e não tem tempo, tá cansada, mente esgotada para estudar tudo isso. Compra livros, a gente tem bolos de livros que não estudam, que nunca leu, né? Quem aí já nunca comprou livro que nunca leu? Nunca leu. Né? Então eu ouço muito isso de colegas, né? A gente compra livros que a gente nunca leu. Léo aqui falando aqui, ó. Um aperto da mente. A colega falando aqui, ó. Me formei em 96, fui trabalhar em RH, me aposentei, fui para atendimento clínico, fiz parte da sua turma 4, fiz pós-graduação em TCC, agora gostaria de retornar, né? Atualizar o meu curso, né? E aí você viu a diferença, né, da pós-graduação para o curso, né? Porque a pós-graduação, gente, é muito importante também, mas ela também às vezes não direciona o nosso trabalho prático, né? Ela traz muito conteúdo teórico também e, claro, os nossos títulos, né? A gente fica com mais conhecimento teórico sobre nossos conteúdos, né? Agora, e o que eu faço na prática? Só que aí, tá, Rosileia, agora só que eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar, eu tô crua, eu tô sem tempo também, né? E a gente esbarra nessa questão que somos mulheres,
também, né? Socialmente falando, a gente é mais sobrecarregada, né? Porque nós mulheres, a gente carrega aí um aprendizado social, né? Patriarcal mesmo, né? De que a gente que cuida da casa, mesmo nós, né? Eu, no caso, sou empresária, eu acho que algumas aqui também são, já somos, né? Somos autônomas, todas nós aqui somos, né? Autônomas também, trabalhamos, temos uma profissão, mas a gente acaba tendo essa profissão não como muitas vezes, né, em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente tem toda a família para administrar também, né, toda uma casa para administrar, uma família, e a pessoa, como me dedicar de forma otimizada no meu trabalho também, né? Então isso é uma discussão não só da nossa área, né, qualquer área que envolva profissional feminino, né, mulher, tem essa questão, a mulher recebe críticas quando não cuida do filho, né, quando, né, normalmente não tem rede de apoio. Não tô falando das mulheres que é cheia de rede de apoio, né, são privilegiadas, não tô falando dessas exceções, né, gente, eu tô falando da grande maioria, né, que tem que trabalhar, sustentar filho, cuidar do filho e se sente, né, se sente sobrecarregada e se sente culpada, né, então isso acontece muito na nossa área também. Mas então a gente precisa encontrar um jeito de estudar. O jeito de estudar que eu quero propor para vocês aqui hoje, de estudar de forma leve, de forma direcionada, de forma correta, para que a gente possa ter um entendimento na nossa prática clínica, onde a gente pode trazer realmente soluções práticas dentro das nossas intervenções, serviços, normas técnicas para o nosso paciente, e de forma leve. Como que a gente faz isso? Não trocando as bolas. Tudo que a gente estudou na faculdade foi importante para que a gente se torne um psicólogo. Esses conhecimentos moldam a gente, né, como profissional. Então eu tenho conhecimentos ali da minha faculdade, teóricos, que não vai sair de mim, são meus conhecimentos. Agora, como alinhar isso para a prática e depois como continuar me aprofundando nos estudos, porque estudo é uma coisa que não acaba na faculdade, né? Mas como dar atenção para a minha prática, né? Porque sair da faculdade, chega um paciente ali, eu quero soluções práticas, né? Então eu preciso me capacitar, eu preciso entender como eu vou exercer as minhas intervenções, intervir, ter ações diante desse paciente. Eu vou dar alguns nomes aqui de algumas intervenções que são importantes para a gente. Avaliação psicológica é uma delas. Saber se utilizar dos instrumentos é importante. Saber quais são as normas técnicas que fazem parte desse contexto de trabalho. Saber quais são os documentos que eu preciso entregar ou posso para ajudar no contexto desse paciente. Saber como intervir diante de crise. Saber como fazer um diagnóstico psicológico, que é diferente do diagnóstico psiquiátrico. Por isso que psiquiatra não pode dizer que a gente não faz diagnóstico. Porque a gente faz, né, com um objetivo diferente do dele, com um foco de olhar diferente do dele. Então, quando a gente consegue fazer isso, aí sim eu sei o que está diante de mim, eu sei qual é o meu foco de trabalho e eu sei que tipo de estudo eu vou buscar. Claro que eu vou ter que estudar, claro que eu vou ter que me aprofundar, claro que eu vou ter, mas se eu não sei como que eu trabalho, o que eu estou investigando ali, o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que direcionar, eu também não sei o que eu tenho que estudar pós-faculdade. Eu não sei que tipo de pós-graduação eu vou fazer, eu não sei que tipo de livro eu vou comprar, eu não sei que tipo de curso eu vou adquirir, eu não sei que tipo de estudo autodidata eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer se eu não sei intervir. Entende? Quando chega um paciente cheio de demanda, eu começo assim, ó, ele chegou para mim dizendo que tem todas essas demandas. Então eu vou sair estudando todas essas demandas antes mesmo de avaliar e fazer um diagnóstico. Se eu não sei avaliar e fazer um diagnóstico, então eu não tenho como saber exatamente se é isso que eu tenho que estudar. Aí eu começo a estudar um monte de coisa que quando eu vou diagnosticar, não tem nada a ver com aquilo. Não é nada daquilo que eu vou trabalhar naquele momento. Eu aprendi um monte de coisa que no futuro pode ser que me sirva, né? Pode ser que, né, eu vá trabalhar com essas demandas,
né? Mas de repente eu vou ter que estudar novamente, porque de repente as informações científicas já estão um pouco desatualizadas. Mas... E eu perdi tempo naquele momento presente do meu atendimento. Então, gente, a gente tem que saber agora otimizar o nosso trabalho, os nossos estudos, a partir da faculdade, né? Enquanto a gente está na faculdade, é um bombardeio de conteúdo teórico. É um bombardeio de história, um bombardeio de históricos, é um bombardeio de conhecimento teórico para que a gente se forme um psicólogo. Depois, não adianta a gente sair se bombardeando ainda de teorias sem eu saber como atuar na prática. Então agora eu tenho que focar nos meus estudos, das minhas intervenções, dos meus serviços, das minhas normas técnicas. Se eu não sei fazer isso, se eu não faço isso, eu não tenho como buscar o estudo correto para a minha linha de trabalho, para a forma como eu vou trabalhar com aquele paciente, para o que aquele paciente que está na minha frente naquele momento precisa. Então eu estou ali com o paciente sofrendo de algo e estou lendo, estudando e fazendo curso de um monte de outras coisas que não vão me servir para o atendimento dessa pessoa. E aí o que acontece? O paciente não engaja, a gente fica cansado, a gente não sabe o que dizer ali dentro para o paciente vem, parece que a gente não está fazendo nada ali dentro, e às vezes a sensação que ele tem também é essa, né? Esse psicólogo não está fazendo nada. Gente, isso que eu tô falando é muito comum, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que acontece isso nos consultórios de psicologia muitas vezes. O psicólogo está ali e não está sabendo o que fazer, né? Só que a gente pode mudar isso de uma vez por todas. A gente pode mudar isso sabendo organizar o nosso trabalho clínico, sabendo exatamente quais são as nossas intervenções clínicas, qual é a ordem dos nossos atendimentos, como é que eu inicio um processo, quais as possibilidades que eu tenho, como eu faço o raciocínio clínico para direcionar o tratamento. Tudo isso de forma simples, leve, não é segredo. Gente, não é um segredo isso. É claro, né? Cada profissional vai ter uma organização. Eu estou sugerindo uma organização através de um método validado por mais de 15 turmas de alunos que já passaram por esse método, se utiliza desse método e não quero nem mais largar, porque simplifica muito o atendimento. Tudo aquilo que parecia muito complicado e complexo se torna leve. Então, por isso, gente, vocês, no caso, vão aprender lá no nosso workshop como é esse método, como funciona esse atendimento. A gente vai se utilizar da maior demanda da psicologia, que é a depressão, né, para que a gente possa ver todas as problemáticas dentro de um consultório de psicologia, as piores problemáticas que um psicólogo pode receber, para a gente saber assim, caramba, não é que eu consigo realmente atender de forma tranquila, de forma segura, com clareza do que eu estou fazendo, sabendo exatamente que tipo de conteúdo eu vou buscar, sabendo negar um monte de coisa que estão me oferecendo por aí, que eu não preciso ficar ansiosa para ter, gastando dinheiro que eu não tenho. Entende que a gente pode ter isso? E é isso que eu quero propor para vocês lá do nosso workshop, semana que vem, na segunda-feira, que vai começar nosso evento, viu? Eu duvido que quem não participe desse workshop, quem participe desse workshop, saia inseguro, sem saber o que vai ter um desvendar. Eu sempre falo que é um abrir de cortinas pra gente, esse workshop, o psicólogo clínico. Ele sai dali diferente. A Alcione tá falando aqui. Eu estou em processo de mudança de abordagem justamente por isso. Na atual abordagem não se trabalha com diagnóstico. Nessa mudança eu tenho enfrentado algumas dificuldades. Você está sendo uma luz. Olha, Alcione, eu vou te dizer uma coisa. Todas as abordagens trabalham com diagnóstico. Todas. Mas existem vários tipos de diagnóstico e objetivos para o nosso trabalho. E vocês vão aprender lá no nosso workshop. A gente tem diagnóstico clínico, diagnóstico para formulação de documentos. A gente tem diagnóstico para o tratamento, né, psicológico, para o tratamento ali, voltado para abordagem diversas. Por exemplo, a psicanálise é o diagnóstico psicanalítico, a TCC é o diagnóstico cognitivo-comportamental, né, vai fazer a conceituação. As existenciais humanistas é o diagnóstico fenomenológico, tem o diagnóstico analítico, sistêmico. Diagnóstico a gente tem um monte.
Tem o nosológico, né, que o médico se utiliza para medicar e a gente se utiliza também, a gente também tem que saber fazer o nosológico para que a gente possa também direcionar o caso, né? Então o psicólogo também faz diagnóstico de transtornos mentais, né? Inclusive vocês vão entender esse processo, essa organização, para a gente falar assim, mas a minha abordagem, eu não trabalho, nenhuma abordagem trabalha com demanda, tá? A gente não trabalha com o transtorno em si, a gente trabalha porque está por detrás do transtorno. Só que a gente tem que saber qual é o transtorno, a gente tem que saber qual é a demanda, como funciona essa demanda, para a gente poder fazer diversas ações, tá? Tem diversas intervenções e serviços que a gente pode trilhar e trabalhar com esse paciente até a entrada na psicoterapia. Se for possível também, a gente vai entender isso, que no nosso caso, várias vezes não é possível a entrada do processo de psicoterapia. Então, não é a linha, não é a abordagem que não funciona, é não conhecer o nosso processo de trabalho clínico que não funciona. Porque mesmo se você for, e por isso que esse workshop é um workshop para psicólogo clínico, independentemente da abordagem. Porque a gente já sabe, já entendemos que psicoterapia não é feita, não é privativa do psicólogo, né? É um serviço que ele é para qualquer profissional graduado que quiser se especializar numa das nossas abordagens e atender clinicamente. Ser um terapeuta, qualquer pessoa pode ser, né? Agora, para ser psicólogo, aí não. E é claro que a psicoterapia feita por psicólogos, ela é muito mais aprofundada, né? Por quê? Porque a gente tem mais arcabouço de trabalho, né, para trabalhar. Por exemplo, né, se a gente está ali num processo de psicoterapia, né, já evoluindo, e acontece alguma coisa com a pessoa no trabalho, um trauma, alguma coisa, ela precisa de um atestado, nós psicólogos podemos dar, um psicoterapeuta já não pode, né? Então temos trabalhos, serviços, são privativos da nossa área. Então fazer psicoterapia com psicólogo, né? E não é à toa que o Conselho Federal de Psicologia está aí com um projeto de lei no Senado para que a psicoterapia seja feita apenas por psicólogos, não seja mais aberta ao público geral, né? Então, até porque a nossa profissão, ela seleciona o tipo de psicoterapia, né? Só pode ser aquela que tem comprovação científica, clínica, né? A gente tem fiscalização, né? Então, é uma profissão que não sai por aí inventando coisas, porque, gente, o que tem de terapias por aí, inventadas da cabeça de um ser criativo que não sabe nada de ciência, é incrível, é incrível. Eu fico, assim, abismada o quanto as pessoas têm cara de pau de oferecer coisas que elas inventaram na hora, sabe? Sem nenhum tipo de estudo científico prévio. É uma coisa, assim, absurda mesmo, quantas pessoas estão na mão de charlatões por aí, né? Existem terapeutas bons? Existem, gente, que fizeram realmente um curso de formação correto, né? Mas, claro, não tem a formação de psicólogo, ele vai ter dificuldade de atender casos, ele vai ter que passar por um psicólogo. O psicólogo é o único profissional que pode fazer, por exemplo, avaliação psicológica. Todos os psicólogos clínicos têm que saber fazer. Todo psicólogo clínico tem que saber fazer orientação psicológica. Você sabia que é um serviço privativo do psicólogo? Quem não for psicólogo e oferece isso, está fazendo um exercício ilegal da profissão, é crime. Então, gente, nós temos que nos empoderar na nossa área e não se colocar apenas como um terapeuta, que nós não somos apenas, né? A gente tem o serviço de psicoterapia, mas é um dos nossos serviços apenas. Então, Alcione, não se confunda com isso, tá? Independentemente da abordagem que você esteja, você vai ter que saber fazer avaliação psicológica, tá? E aí no workshop vocês vão entender isso com mais clareza, tá? Inclusive vão ter casos ali que vocês vão entender o passo a passo de como o psicólogo atende clinicamente, independentemente da sua abordagem, tá? Então, gente, hoje, para recapitular essas reflexões que eu fiz aqui e para que a gente coloque em prática essa solução que eu dei aqui nessa live hoje, a gente falou aqui, né, na nossa 6ª live, que antecede o nosso principal evento, que começa segunda-feira. Isso aqui é só uma preparação, gente. Uma preparação para o nosso workshop, né? Então a gente vai tirando alguns mitos da nossa cabeça, a gente vai trazendo alguns conhecimentos prévios da nossa cabeça, para que a gente, segunda-feira, dia 24, a gente caia de cabeça no nosso treinamento, para como atender
clinicamente a demanda da depressão. E é claro, o método que vocês vão aprender lá, vocês vão poder aplicar para qualquer outra demanda, tá? Então, gente, vamos lá. Existem muitos mitos, inclusive, gente, que são trazidos por professores universitários. E olha, não sou eu que estou falando isso não, viu? O Conselho Federal de Psicologia, se vocês acompanham os congressos que tem no Conselho Federal de Psicologia, teve um congresso sobre práticas psicológicas e eles estavam falando sobre os diversos diagnósticos que a gente tem e a preocupação do Conselho de Psicologia sobre a formação do psicólogo. Os conteúdos programáticos, a formação dos professores, né, o quanto tá também com dificuldades, né, e preocupação sobre informações que não são coerentes com a profissão e, né, com o que regulamenta a nossa profissão, saindo das faculdades, gente. Tem professor daí que já falou para aluno que psicólogo não faz diagnóstico, né, então é uma falácia, né, se vocês forem no Conselho Federal de Psicologia, vocês vão ver que tem leis garantindo que a gente faz, sim, diagnóstico psicológico, né? É obrigatório, inclusive, na nossa área, né? Então, a gente desmistificar esses mitos, tudo dentro do nosso Conselho Federal de Psicologia, isso é muito importante para que a gente não caia no erro de achar que a gente é só um psicoterapeuta e que psicoterapeuta não faz diagnóstico, tá? Todas as abordagens fazem. Inclusive as existenciais humanistas, porque é o diagnóstico fenomenológico, tá? Então, não vamos cair nesse erro de desconhecimento e confusão que tem na nossa área para que a gente possa ter um trabalho correto, leve e ético dentro da nossa regulamentação, tá? Inclusive, gente, falar em regulamentação, quarta-feira agora eu vou fazer um aulão de esquenta, um aulão mesmo, no canal do YouTube. Então, quem quiser já ir se inscrever no canal do YouTube para receber notificação, vai lá, que a gente vai fazer um aulão sobre documentos psicológicos, tá? Ninguém precisa comprar curso de documento psicológico, tá? Então, a gente, né, assim quando você se inscreve no nosso workshop, nosso evento, você já ganha um guia de como fazer prontuário. Eu quero facilitar essas intervenções que são obrigatórias, todo mundo tem que saber, né? Então, independente da sua abordagem lá no serviço de psicoterapia. Então, todo mundo tem que saber, todo psicólogo tem que saber fazer um prontuário, todo psicólogo precisa emitir documentos psicológicos, né? Todas as instruções de fazer isso estão por escrito no Conselho Federal de Psicologia, gente. Não é segredo, não se compra curso para isso, porque isso não é segredo. Então, por isso que eu vou fazer uma aula traduzindo isso para vocês, trazendo assim o filé mignon de mão beijada para você só colocar em prática, você só entender a lógica, né, dos documentos psicológicos, o objetivo de cada um, de como produzir esses documentos, para que você fale, eu sei exatamente o que eu faço na minha área clínica com relação aos documentos, tá? Então, na quarta-feira, 5 horas da tarde, a gente vai ter um baita aulão, que vai ser um aulão, assim, né, também prévio ao nosso evento, tá? O nosso evento, gente, ele vai ser sensacional, não dá para você perder, tá? Porque eu tô fazendo essas lives, esse aulão, para que você já vá, esquentando os motores, se preparando, porque o nosso evento não é moleza, não. É algo, assim, espetacular para você que quer realmente sair dali sabendo o que você faz na prática em atendimentos graves, tá? Atendimentos de depressão, comorbidades da depressão, qualquer transtorno aí que tiver, suicídio, automutilação, o que for que aparecer para você, problema de aprendizagem, o que for, você saber como você se organiza, qual é a sua função, para que você não fique derrapando por aí, buscando coisas que não levem você para resultados com seus pacientes, tá? Eu quero que vocês saiam desse workshop se sentindo muito mais seguros, tá bom? Então, gente, agradeço a vocês aí pela parceria, né? Espero que vocês estejam motivados para o nosso workshop. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente se vê na nossa 7ª live, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.